Bom dia, gente, tudo bem? Descansaram bastante nas férias? Espero que sim. Eu descansei um pouquinho, mas já estava morrendo de saudade de gravar para vocês. Vamos lá. Hoje nós vamos usar o livro didático, volume 3, capítulo 8, na página 53 e 54, que vai falar de ângulos externos hoje, tá? Nós já falamos de ângulos internos, soma de ângulos internos, diagonais. Hoje a gente vai falar de ângulos externos, tá? E exercício páginas 55 e 56. Então é bom abrir o livro e ir acompanhando aí a explicação, tá? Então vamos lá. Soma dos ângulos externos. Sempre, em todos os polígonos, independente da quantidade de lados, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, ok? Então isso não é uma fórmula, é só uma coisa que vocês têm que realmente guardar, que a soma dos externos é sempre igual a 360 graus, tá? Agora, para a gente calcular a medida de cada ângulo externo, então AE, tá? É ângulo externo. A medida de cada ângulo externo de polígonos regulares, né? Em que todos os lados são iguais, vocês vão ter que pegar os 360, que é a soma, né? E dividir por N, que é o número de lados, ok? Então, por exemplo, um triângulo. Qual é a medida de cada ângulo externo de um triângulo regular? É só pegar 360 e dividir por 3, porque são 3 lados. Um pentágono vai pegar 360 e dividir por 5, tá? E aí a gente vai descobrir a medida de cada ângulo externo. Agora vamos lá. Soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos mais os ângulos externos. Pegar a medida de um ângulo externo e somar com a medida do ângulo... Eu falei interno ou externo? Somar a medida do ângulo interno mais a medida do ângulo externo vai dar sempre, em todos os polígonos, 180 graus. Vai ficar sempre assim, ó. Ok? Então, tem lá, por exemplo, um triângulo. Então, ó, o ângulo externo é o prolongamento dos lados. A gente encontra através do prolongamento. Então, eu fiz os lados e prolonguei os lados ali. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ângulo externo aqui. Aqui outro ângulo externo, aqui outro ângulo externo. Eu vou fazer de outra cor. O interno, ó. Interno. Então, percebam que sempre se eu juntar, ó, ângulo interno com externo, vai dar sempre 180 graus, tá? Tem que ser o respectivo ângulo interno com externo, tá, gente? Não é misturar o ângulo externo daqui com o interno daqui, não é isso, tá? Então, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo dá sempre 180 graus. Informações importantes. Agora, vamos lá. No número 1 aí para vocês, tem essas siglazinhas, né? SI. O que é SI? É soma dos ângulos internos. Vou deixar o link para vocês, mas das outras aulas aí. E no livro, se vocês voltarem, tem lá as fórmulas de soma, como que calcula a soma dos ângulos internos. SE é soma dos ângulos externos. AI, ângulos internos. Também tem aí nas páginas voltando. E AE, ângulos externos, tá? No número 2, fala o seguinte. Em um polígono regular, a medida de cada ângulo interno é 9 vezes a medida do ângulo externo. A gente não sabe que polígono é esse, né? Vou desenhar aqui sem fechar assim, ó. Porque eu não sei quantos lados tem, tá? Mas um polígono, eu sei que a medida do ângulo externo... Deixa eu pegar aqui outra cor. Ó, a medida de cada ângulo interno... Então, vou usar aqui, por exemplo, ó. A medida de cada ângulo interno é igual a 9 vezes a medida de cada ângulo externo. Então, deixa eu prolongar aqui o lado. Então, aqui é o externo, ó. Os dois juntos formam 180 graus, lembram disso? É? Então, olha só. A medida do ângulo interno é igual a 9 vezes a medida do ângulo externo. Então, vamos chamar esse ângulo externo de x. Se o ângulo interno é igual a 9 vezes a medida dele, ó, então vão ser 9x. Concorda? Se o ângulo externo é x, o ângulo interno é 9 vezes maior, né? Então, é 9x. Lembra
que a gente acabou de falar, que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo dá sempre 180 graus? Então, aqui eu descubro rapidinho qual é o valor de x, ó. 9x mais x, 10x. 10x é igual a 180, esse 10 está multiplicando, vai para lá dividindo. Vai ficar 180 dividido por 10, não vai dar espaço aqui para eu escrever, né? O 10 vai dividindo, vai ficar 18. Então, eu consigo descobrir aqui, ó, que esse ângulo externo vale 18 graus. Aí ele quer saber, na verdade, qual a medida, o número de lados. Ele quer saber o número... Ele quer saber N. Quantos lados tem esse polígono? Vocês lembram aqui, ó, que eu falei... Eita, como é que volta? Coisas importantes que ficaram aqui para trás, ó. O ângulo externo vai ser igual a 360 dividido por N. A gente acabou de descobrir ali, ó, que ângulo externo deu 18. Significa o quê, ó? Que 360 dividido por N, que eu não sei quanto é, tem que dar quanto? 18. Então, 360 dividido por quanto que dá 18? Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão descobrir quantos lados vai ter esse polígono, tá? Vou deixar por conta de vocês. Já dei todo o caminho aqui, então basta descobrir quantos lados tem esse polígono. É só fazer essa continha. No número 3 diz, determine o número de diagonais de um polígono regular em que cada ângulo externo é igual a 18. Olha só, vocês vão descobrir agora no exercício anterior, vocês já vão descobrir, porque ó, ângulo externo 18 graus. Vocês vão descobrir aí que polígono é esse, quantos lados tem. Agora, quantas diagonais? Vocês lembrem a fórmula, dá uma volta aí. Eu vou botar de novo o link aqui para vocês. Eu não lembro nunca se é aqui ou se é aqui que fica o link. Mas enfim, vou disponibilizar o link para vocês aí nessa aula que a gente fala sobre o número de diagonais do polígono. Como é que calcula? Tem uma formulazinha, tá? Então, vocês vão já descobrir N no exercício anterior. Vocês já usam para esse aqui, tá? No número 4 diz, a soma dos ângulos internos e dos ângulos externos é igual a 2.700. Qual é a dica aqui, tá? Eu não vou fazer o exercício com vocês, não. Mas qual é a dica aqui? Ele está querendo dizer que a soma de todos os ângulos internos com todos os ângulos externos dá 2.700. Gente, a gente sabe, ó, que os externos são 360. Lembra que eu falei no início? Que a soma de todos os ângulos externos é sempre 360. Então, se a gente diminuir 360 aqui, a gente vai descobrir o quê? Só a soma dos internos. E aí tem a fórmula ali da soma dos internos. Então, se vocês colocarem, né, de acordo aí no livro, qual é a soma dos ângulos internos, vocês vão descobrir aí que polígono que é. No número 5, deixa eu pegar aqui no livro. Página 50 aí. Esse está na página 56. Tem assim. Prolongam-se os lados A e B e CD de um polígono regular, obtém-se o ângulo de 120 graus. Então, aqui, ó, ele prolongou, tá vendo? Esse pontilhado é o prolongamento. Formou esse ângulo aqui de 120 graus. É como mostra a figura. Então, tem essa figura aí no exercício. Determine o número de lados e o número de diagonais desse polígono, tá? Então, ele quer duas coisas. Ele quer o número de lados, ele quer N, e ele quer o número de diagonais também, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei esse triângulozinho aqui, ó, só pra gente ter mais espaço. Peguei esse triângulo e eu desenhei ele aqui. Significa ó, que aqui, como se fosse o pontilhado para cá, o pontilhado para cá, e que aqui tivesse aqueles 120, tá? Por quê? Para dar o caminho aqui para vocês, tá? Aqui a gente tem um oposto pelo vértice. Aqui significa que aqui também vale 120 graus, tá? Percebam que esse triângulo, ele é como o polígono aqui é regular, ele aqui, ó, vai ter ângulos iguais. Então, aqui é o mesmo valor que a gente encontrar aqui, a gente encontra aqui. Lembra que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus? Aqui já tem 120. Então, tá faltando para chegar a 180, 60.
E ainda tem dois ângulos aqui. Então, vai ficar o quê? 30 para cá e 30 para cá, tá? Então, deixa eu apagar ali para vocês enxergarem o que eu quero dizer. Ó, a gente encontrou aqui, ó, que aqui é 30 e aqui também é 30. Gente, o que que é isso? Isso é ângulo externo do polígono que tá aqui, ó. Então, significa que o ângulo interno é quanto falta para chegar a 180. Então, eu já descobri que o ângulo interno desse polígono é quanto? 180 menos 30, que é 150. Então, eu já sei que cada ângulo interno é 150 graus. Então, se vocês pegarem a fórmula aí, vocês vão descobrir que polígono é esse, tá? Quantos lados tem esse polígono e que o ângulo interno dele é 150 graus. Então, vocês têm que usar as fórmulas que vocês têm. Então, vamos pegar a fórmula aí de ângulo interno, como que a gente calcula o ângulo interno, vocês vão descobrir que polígono é esse. Aí, vocês vão estar descobrindo N. Descobrindo o número de lados, vocês conseguem descobrir pela fórmula qual é o número de diagonais também. Então, é isso. Façam aí, ó, página 55 e página 56, tá? Nós vamos corrigir no Zoom, não deixem de fazer. E se ficarem com dúvida ainda, manda pra tia no WhatsApp, tá? Beijo, até daqui a pouco.